Muito bom dia, Igreja Batista Manaim, aqui em Alphaville, a todos vocês que estão nos vendo pelo YouTube. Eu quero falar de um assunto hoje para vocês que muitas vezes a gente acaba esquecendo o que eu digo, acaba não enfatizando. Eu vou ler três passagens que falam sobre as profecias que revelavam Jesus como Messias. E nesse tempo que nós estamos vivendo, tem aparecido tanta notícia sobre cristofobia, sobre queimar igreja lá no Chile, sobre perseguições do mundo, e particularmente essa semana eu vi uma notícia de que uma repórter da Folha de São Paulo escreveu contra esse argumento de cristofobia, minimizando bastante a perseguição dos cristãos no mundo. Os cristãos estão sendo acuados de uma forma muito grave, né? Então eu quero lembrar aqui, por exemplo, separei três passagens para nós meditarmos sobre isso e orarmos ao final daquilo que Deus tem para aqueles que são cristãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Nós precisamos nos preparar para as coisas que vêm. E ali no livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, e lembro que Isaías escreveu esse livro cerca de 700 anos antes de Cristo, portanto tem quase pouco menos de 3.000 anos que essa passagem aqui, e hoje é fácil nós entendermos isso. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. 2 pontos. Olha o sinal que o profeta Isaías falou que iria acontecer. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, no hebraico, significa Deus conosco. Jesus é o próprio Deus que se fez homem, numa concepção milagrosa, numa mulher virgem. Qual é o sinal que ele estava se referindo aqui? É impossível uma mulher virgem ter um filho, se conceber um filho sem uma relação. Então foi o Espírito Santo de Deus que implantou em Maria, que era virgem, esse óvulo de Jesus, por exemplo. É isso que a Bíblia diz. Então esse sinal era um sinal que para os judeus, na época que Jesus veio, eles estavam procurando isso, exatamente isso. Um pouco para frente, no capítulo 9, no versículo 6, ele dilata essa informação e diz assim: porque um menino nos nasceu. Então, é como se ele falasse assim, vai nascer de uma virgem, e depois na frente ele falou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas duas passagens, como tem inúmeras passagens, aliás, o livro de Isaías é um livro rico nessas profecias falando de Jesus. Mas eu quero pular agora lá para o livro de Miqueias. Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, ele fala de uma coisa também improvável como um sinal. Se o judeu estava esperando o Messias como rei, e não como o livro de Isaías ele dividiu em duas etapas, Jesus veio primeiro como cordeiro que tira o pecado do mundo, e por isso ele teve que morrer no meu e no seu lugar, mas ele também fala dele vindo como rei no futuro, quando ele voltar com a igreja, glorificando e puser os pés nessa terra e reinar depois da tribulação durante 1000 anos. Ele vai reinar fisicamente aqui. Então, o capítulo 5 do livro de Miqueias, no versículo 2 diz assim: e tu, Belém Efrata. Belém era uma cidade sem nenhuma importância, próximo de Jerusalém. Posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens, olha que coisa interessante. Então aquele primeiro já está dizendo que Jesus, o Messias, iria ser o Senhor, o imperador dessa terra, de Israel e dessa terra, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Irmãos, Jesus é eterno porque Ele é Deus. Então, aqui há uma revelação de Deus, de Jesus como Deus e na eternidade. Os tempos antigos, as origens desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Quando é que começa a eternidade? A eternidade é a eternidade. Nós não conseguimos entender o que quer dizer eternidade. O infinito, sem ter um começo, sem ter um fim, é uma coisa que o homem não consegue conceber porque nós somos dimensionados para viver no tempo e no espaço. E essa situação da existência de Deus é uma coisa que ninguém consegue explicar. Então, eu quero deixar essas 3 passagens para que você medite no dia de hoje. E ver que Deus é controlador de tempo e de todas as coisas. E essa previsão do livro de Isaías e também de Miqueias, que foi um pouco depois, de cerca de mais de 2.500 anos que está sendo escrito isso e se cumpriu integralmente em Jesus Cristo, nos dá uma segurança de que os tempos são difíceis, mas eles estavam previstos também na palavra de Deus. E Ele tem o controle de todas as coisas. E você e eu, que somos filhos de Deus, se você ainda não é filho, você pode fazer isso hoje. Se a palavra de Deus diz que se você declarar com a sua boca e crer com o coração, será salvo. Então eu quero orar com você, e você ora comigo, porque aquele que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, pode fazer isso hoje, e a partir de hoje você vai ser herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo, como Deus que prometeu isso para mim e para você. Senhor amado, eu quero colocar as nossas vidas no seu altar, quero clamar primeiro, Pai, para que o Senhor venha continuar nos protegendo como filhos e herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo, da herança do reino de Deus que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nos proteja nesses tempos difíceis, a sua palavra nos promete isso. E nós queremos colocar as nossas vidas e que nós possamos refletir isso no dia de hoje e podemos entender claramente que o Senhor está no controle das nossas vidas. E aquele que ainda não te conhece, Senhor, eu quero clamar que eles venham fazer uma oração hoje, clamando ao Senhor. A sua palavra diz, se nós declararmos com a nossa boca. Então, aquele que ainda não conhece Jesus, declare agora com a sua boca, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida, e eu declaro que o Senhor é Senhor da minha vida, eu clamo para que o Senhor venha tomar conta da minha vida, e eu creio com o meu coração que o Senhor morreu como Cordeiro que tira o pecado do mundo, morreu por mim, e ao 3º dia venceu a morte, e ressuscitou com todo o poder, e está hoje assentado à direita de Deus Pai, e como Deus, o Senhor virá reinar nessa terra com o seu corpo glorificado para a honra e para a glória do Senhor. Pai, guarda-nos no dia de hoje e nesses tempos difíceis que temos vivido, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe e tenha um bom dia. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.